Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor esteja contigo. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto que eu ministrei numa outra igreja, na CCR, há 2 semanas, que é falar sobre sinais, e eu ainda não tinha falado sobre sinais. Claro que eu vou falar num contexto aqui diferente, mas a ideia é falar com você um pouco sobre sinais. Então, que Deus prepare o teu coração, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos guie nessa ministração. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem nos feito, né? Nos guardado, nos protegido, nos livrado, nos abençoado, nos feito prosperar. Então nós agradecemos a Deus pela graça dEle, o poder dEle que está à nossa disposição. Nós somos agradecidos a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então eu espero em nome de Jesus que Deus te dê sabedoria sobre aquilo que vamos ministrar esta noite, que Deus mostre a você coisas novas, que Deus te dê um entendimento claro, que Deus revele para você coisas que passaram e você não percebeu, mas que talvez ainda dê tempo de fazer alguma coisa, que Deus te revele coisas que estão acontecendo neste momento e talvez você não esteja percebendo, e também preparar o teu coração para aquilo que Deus vai fazer lá no futuro, ou no futuro, né? Não tão distante, mas o que o Senhor vai fazer no futuro e que você precisa ficar atento. Então, normalmente quando Deus ele quer nos mostrar alguma coisa, é comum Deus agir por meio de sinais. Então você precisa ficar atento aos sinais. Por exemplo, Moisés, quando ele queria saber, ele estava ali, Noé, quando ele está na arca de Noé, e ele já está ali há meses sobre as águas ali, lembrando que a arca de Noé, ela não tinha um timão, então não tinha como você designar uma rota, virar a arca estava totalmente ao léu, somente aos cuidados de Deus. Então Noé ele não tinha como direcionar o barco, o navio para parar a arca, para parar em algum lugar. Então tem um momento que Noé está no meio da água e ele não vê terra de lado nenhum, e ele pensa, meu Deus, quanto tempo eu já estou aqui nas águas e ainda as águas não baixaram, né? Que foi a época do dilúvio. E então ele solta uma pomba, e é interessante que quando a pomba volta com galinha, se não me engano, de oliveira no bico, para ele aquilo era um sinal de que as águas estavam baixando. Você entendeu? Quando ele viu aquele galinho de folha verde no bico do pássaro, para ele foi um sinal, porque antes ele sabia que toda a terra estava debaixo d'água, mas agora uma pomba voltou para ele, trazendo algo verde no bico. Então o que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte: é sinal, essa folha verde é sinal de que as águas começaram a baixar e que já já eu estarei em terra firme. Então, a Bíblia ela vai ser para nós repleta de sinais. Sinal seria o quê? É uma mensagem que Deus envia para nós, que normalmente não tem a ver diretamente com ouvir a voz dele. Não tem a ver nem com sentimento, mas você percebe, você vê alguma coisa. Então, quando você vê alguma coisa, é isto um sinal de Deus, muitas vezes, para você agir, para você fazer alguma coisa. Por exemplo, tá certo que eu não sou referência, porque eu sou meio xarope, mas, por exemplo, quando eu saio para trabalhar, né, e eu tenho que ir para o escritório, e aí, de repente, eu saio ali para ir para o ponto de ônibus, pegar um ônibus, e no cruzamento, na hora que eu chego no ponto de ônibus, 2 carros quase batem. Aí um motorista começa a xingar o outro. Então, para mim, por exemplo, isso já é um sinal de que eu devo orar um pouco mais. Por quê? Para mim, isto é um sinal de que o mundo espiritual está mais agitado.
Então você percebe algumas coisas, você percebe alguns sinais. Você, através dos sinais, você consegue perceber quando uma pessoa está sendo oprimida por Satanás. Então, uma pessoa que é oprimida por Satanás, normalmente ela vai ter um quadro depressivo, ela vai ter medo de sair na rua, algumas coisas absurdas acontecem com ela, tipo coisas assim que não acontecem com ninguém, mas acontece exatamente com aquela pessoa. Tipo, o tênis dela rasgou na hora que ela saiu, o tênis novo, rasgou na hora que ela pisou em falso na calçada, mas a gente sabe que não era para um tênis daquela qualidade ter rasgado. Então, às vezes é um sinal de que a pessoa está sendo atribulada, está passando por perseguição. Tem a perseguição literal, quando a pessoa ela diz para você que tem alguém perseguindo ela, e você, quando vai olhar, você não consegue ver ninguém, mas ela jura que tem alguém perseguindo ela. Então, normalmente, isso são sinais de que a pessoa, por exemplo, está sofrendo uma perseguição espiritual e de que a pessoa precisa de uma ajuda. Então, quando você já tentou de tudo na vida e nada deu certo, e parece que as coisas começaram a dar tudo ao contrário, tudo errado, isso pode ser um sinal de que você precisa se aproximar mais de Deus. Então, a Bíblia, ela vai mostrar pra gente sinais de que você precisa ficar atento com sinais. E, por exemplo, eu estou tentando fazer o sinal para minha filha aqui, que eu estou com tosse, querendo dar tosse, para ela trazer um copo de água. Ela não está entendendo, mas já entendeu agora, foi buscar para mim um pouco de água. E como eu pedi para ela, eu fiz um sinal da mão como se estivesse segurando um copo. Então, a Bíblia, ela vai ensinar para a gente que nós devemos, e Deus, ele trabalha com sinais. O mundo espiritual ao nosso redor trabalha com sinais. Você quer ver? Você, às vezes, já recebeu um sinal de Deus e você não entendeu. Obrigado, filho. Às vezes você já recebeu um sinal de Deus e não entendeu. Por exemplo, vou bagunçar a tua história aqui. Você orou para Deus, Deus, mostra para mim, Deus, me dá um sinal se eu devo me casar com essa pessoa. Então, quando essa pessoa pediu um sinal, ela acabou de orar, pediu um sinal, essa pessoa entra toda estourada na casa dela e ninguém sabe por que, dá um tapa direto no rosto dela. Então, se você estava pedindo sinal, há um sinal bem no seu rosto aí de que essa não é a pessoa que você deve se casar. Entende? Amém? Então, a Bíblia, ela vai ensinar a gente, desde o primeiro livro até o último livro, que nós devemos ficar atentos aos sinais. Então, Deus, por exemplo, mostrou algumas maravilhas, mas também alguns sinais para Faraó, para mostrar para Faraó de que ele era Deus mais poderoso do que os deuses que o próprio Faraó acreditava. Então Deus enviou sinais para o Faraó, para mostrar para o Faraó que ele estava errado. Então há sinais, por exemplo, que a gente não percebe, mas às vezes é Deus também mexendo para a gente, para deslocar a gente, por exemplo. Quando você olha a história de Jacó, ele não quer sair da onde ele está de jeito nenhum. Ele perdeu José está escravo no Egito, ele pensa que José morreu. Só que agora Deus quer aproximar Jacó de José. E como Deus faz? Faz com que haja comida somente no Egito, onde José está, e faz com que Jacó comece a passar necessidade. E Jacó reluta muito para pedir para os filhos irem para o Egito comprar comida, porque eles ficaram sabendo que era o único lugar que teria comida. Então a fome ali, a escassez, a falta de alimento ali para Jacó foi um sinal que Deus estava dando, apesar de ele não ter percebido, acredito que até hoje, mas foi um sinal que Deus estava dando, que Deus queria que ele se movimentasse, que ele se deslocasse, que ele fosse até um lugar que ele nunca foi, queria que ele fosse para um país talvez que ele nunca tivesse pisado, que ele fosse para uma região que ele jamais pensou em ir, mas por causa dos sinais que ele recebeu ali,
que muitas vezes ele não percebe, ele acabou tendo obrigatoriamente de ir para um lugar onde ele não pensava em ir. Então, às vezes, muitas vezes, Deus vai usar os sinais. E por isso que você precisa ficar atento. Por quê? Porque às vezes as coisas elas acontecem rápido e você precisa aproveitar o momento que a coisa está acontecendo. Então, às vezes, imagina se você é um investidor, você precisa saber e você ora a Deus para que Deus te oriente, para que Deus fale com você como que você deve, que Deus mostre para você como que você deve agir, como que você deve fazer, e Deus vai mostrar para você. Deixa eu só ligar o computador aqui, só um minuto, pode deixar assim, aqui. E Deus vai mostrar para você que, olha, amanhã é o dia de você investir. E aí você sabe que ações você tem que investir o dia, tem um prazo dela subir. E aí Deus vai te falar, agora é hora de você tirar. Então você tem que saber o momento em que você vai tirar o investimento. Por exemplo, uma vez, isso há muitos anos, eu acho que estava por volta de 2005, eu tinha um certo recurso e eu estava orando a Deus para saber se eu podia investir em ações, porque é um investimento mais perigoso. E aí eu vi um pastor, no dia em que eu orei isso, eu fui para a igreja e um pastor começou a ministrar sobre a Arca de Noé. E na ministração da Arca de Noé, pela primeira vez eu o ouvi falando sobre investimento. Então ele disse assim, então, se você não conhece, você pode investir aos poucos, investe uma parte e vai aprendendo como funciona. E aí, na época, eu investi e começou a render muito de subir. Era pouco recurso, mas de subir R$500 a mais num dia só. Então, um dinheiro que não era teu, então começou a subir. E aí eu lembro que veio o sentimento no coração de que é hora de tirar. Eu falei, mas eu estava ganhando tanto. Eu falei, não, vou deixar. E quando eu deixei, perdi muito do que já tirei ainda com lucro, mas perdi muito do que eu havia ganhado. Então, por quê? Porque eu não ouvi o sinal que Deus deu para mim, que era o momento de retirar. E aí eu vi que eu não tenho muito coração para ficar nesse negócio de ação, não. Você praticamente não dorme, fica com gastrite e a ansiedade vai no seu limite. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, ele faz isso. Se você olhar numa história real que aconteceu na África, que virou filme do plantador de batata, Deus diz para ele assim, planta batata. Ele então planta batata, mas todo mundo falou, meu amigo, não planta batata, porque está seco. A batata não vai brotar, ela não vai crescer. E o interessante é que a batata fica debaixo da terra, você não vê se ela está crescendo ou não. E aí, os amigos, passado algum tempo, no meio da seca, esse homem conseguiu reunir as pessoas no ginásio para falar que Deus tinha falado com ele, e ele aconselhou muita gente. Gente, pessoal, plantem batata, porque a região toda ali estava passando fome. E aí, quando eles falaram isso, muita gente escarneceu dele e não acreditou que devia plantar batata, mas ele havia entendido, no coração dele ele havia recebido um sinal de Deus de que era para ele plantar a batata. Então, quando estava chegando a época da colheita, um dos funcionários dele falou assim para ele, chefe, vamos dar uma olhada? Vamos tirar algumas lá da ponta só para ver se está crescendo ou não? Ele falou, não, eu só vou tirar a batata quando chegar na data certa de colheita dela. Antes e nem depois, vai ser na data certa de colheita. E é interessante que quando ele foi no dia certo, que reuniu ali os fazendeiros ao redor, todo mundo para ajudar, para ele recolher a batata na data certa, então as batatas que tinham ali na terra eram gigantes, mesmo sem ter caído nenhuma gota de chuva. Mas porque ele obedeceu a um sinal que Deus deu. Então Deus, ele com frequência, ele nos dá sinais. Eu lembro que por volta do ano de 2001, uma pessoa, eu tinha vontade de ter um carro grande, né, que hoje se chama SUV, mas na época não tinha esse nome. Então aí no Brasil praticamente existia Mitsubishi e Blazer. E aí eu não falei isso para ninguém, mas eu tinha vontade de um dia
poder ter um carro grande, né? Andar com um carro de maior capacidade. E passou um tempo, uma pessoa disse: ah, Max, eu sonhei com você que você estava dirigindo um carro bem grande. Detalhe, eu e a Pri não tínhamos falado nada para ninguém. Depois veio a irmã da Pri e falou para ela, eu sonhei que vocês estavam dirigindo um carro bem grande, eu vi até vocês manobrando o carro na rua. E ainda veio uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa disse: olha, eu sonhei, que não tinha nada a ver com o assunto também, sonhei que vocês estavam dirigindo um carro bem grande. Naquela época a gente foi e comprou um carro. E comprou a bendita Blazer, que realmente foi bendita, que depois eu usei para dar de entrada, que logo depois eu me casei, e eu usei para dar de entrada no imóvel que a gente comprou lá em São Paulo. Então, assim, essas três pessoas me falando a mesma coisa, sem ter conexão entre elas, qual era para mim o sinal? O sinal Deus está falando: eu estou autorizando você a comprar um carro desse, e no meu coração ainda vem mais que isso: eu vou te dar um carro desse, porque tudo que eu tenho vem do Senhor, tudo que eu faço é para o Senhor, tudo vem dele, né? Tudo é por ele, é para ele. Então, a Bíblia ensina a gente de que muitas vezes nós não vamos receber uma palavra diretamente da Bíblia, e tem gente que fica chateada com isso. Muitas vezes você não vai ter esse sinal no momento que você está em oração, mas você pode ver isso depois de ler a Bíblia, depois da oração, depois às vezes até de um jejum. E aí você está esperando aquilo, não contou para ninguém o que você quer, e de repente você recebe um sinal de Deus, de que Deus vai dar exatamente o que você quer. Aí, a Bíblia diz pra gente lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, eu vou ler aqui a partir do verso de número 15, deixa eu só confirmar se eu não estou falando isso, 1 Crônicas, capítulo 14, eu vou ler aqui para vocês a partir do verso 13. Então, tá falando aqui de um momento de batalha, de guerra. Aí a Bíblia diz assim, vai falar dos filisteus, que era um povo que guerreava com regularidade contra o povo judeu. Então diz assim, 1 Crônicas 14, verso 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus de novo, que lhe respondeu. Aí, Davi estava prestes a sofrer um ataque de um exército inimigo. E aí o que ele fez? Foi orar. Então, se você muitas vezes está precisando de um sinal, não peça diretamente o sinal. Ore por aquilo que você quer e fique atento aos sinais. Então, aqui Davi, quando ele viu que ele ia ser atacado por um exército inimigo, o que Davi fez? Então Davi consultou Deus de novo. Era costume de Davi consultar a Deus sobre o que ele ia fazer, e ele aguardava algum tipo de resposta de Deus, e uma das formas de Deus responder é através de sinais. E aí Davi, ele diz assim, consultou Davi Deus de novo, que lhe respondeu. E aqui Deus falou com Davi. Olha que interessante. Deus falou para Davi: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Então, eles deviam conhecer ali na região que eles estavam, ali na região de Israel, eles deviam saber que havia algum lugar ali que tinha uma plantação, que é incomum, né? E tinha uma plantação de amoreiras. Amoreiras. Olha que interessante. E Deus fala assim: Davi, você vai atacar sim, só que ouça o meu conselho. Você não vai atacá-los de frente. Aí Deus fala para eles assim: dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Então havia uma região que tinha lá uma plantação de amoreiras, e ele está falando para Davi: Davi, eles estão vindo aqui, só que você vai dar a volta, vai passar ali perto, próximo das amoreiras, e quando você estiver de frente das amoreiras, então você ataca. Agora, olha que interessante, aqui está falando que literalmente, de alguma forma, Deus mandou informação direta, provavelmente falou ao ouvido de Davi, ao coração de Davi, ou usou um profeta aqui para falar com Davi. Mas olha que interessante, Deus falou para ele ir, não atacar de frente, ou seja, Davi, você sempre guerreou na sua vida dessa forma, agora Davi, você não vai bater de frente com ninguém. Você sabe?
Às vezes você pode estar na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, né, nas suas atividades, nos seus negócios, e você percebe que tem alguém vindo te atacar de frente. E às vezes o conselho que Deus vai te dar é: não bate de frente com a pessoa, não. Deixa ela atacar, não bate de frente com ela. Deixa ela falar, deixa ela vir para cima. Quando ela vier para cima, você dá a volta. Desvia o caminho dessa pessoa. Desvia desta pessoa e vá num caminho que vai que Deus te fala. Mas aqui Deus falou para Davi: vá perto das amoreiras. Agora, por que ele fala para Davi ir perto das amoreiras? Ele diz assim, logo na sequência, no verso 15: assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate. Pois este é o quê? Pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Então, Deus fala para Davi: eu quero, Davi, que você ataque ele, mas você não vai atacar ele como você está acostumado. Sabe o que é isso, amados? Isto é Deus dando uma estratégia diferente. Sabe, eu vou até pedir ajuda aqui para minha filha, que tem uma frase que não é nem da Bíblia, é do Kung Fu Panda, que a tartaruga fala se você sempre fizer a mesma coisa... Se você só fizer o que sabe, nunca será mais do que é agora. Isso, a frase é: se você sempre fizer o que sabe, nunca será mais do que você é agora. Vou repetir. Se você sempre fizer o que você sabe, você nunca será mais do que você é agora. Então, e isso, apesar de ser um ensinamento lá do Kung Fu Panda, é só para descontrair lá, e para quem quiser referência é Kung Fu Panda 3, mas essa frase marcou muito a gente aqui, a gente sempre comenta aqui em casa, porque realmente para a gente é uma frase com conotação bíblica, de que Deus, ele normalmente, quando Deus fala conosco, ele pede para a gente fazer algo diferente. Sabe, ele pede para fazer algo diferente. Jesus fazia coisas diferentes. Jesus, quando ele vai curar o cego, ele põe a mão no cego, o cego é curado. Jesus vai curar o outro cego, está todo mundo esperando ele colocar a mão, ele vai, abaixa, pega um pouquinho de barro do chão, saliva da boca, faz uma massinha ali, um barrinho, e passa nos olhos e pede para o cego se lavar. Olha que forma diferente. Então, assim, quando Deus fala para Davi: não ataque de frente, vá para as amoreiras, Deus está falando para Davi assim: Davi, para esta guerra eu tenho uma nova estratégia. Porque o inimigo já percebeu que você ataca sempre de frente, tem tido vitória. Mas desta vez nós vamos surpreender o inimigo. E você vai atacar de forma diferente. Então Davi vai lá para o lado das amoreiras. Agora, imagina Davi, ele reúne todo o exército ali, próximo ali das árvores de amoreiras. Ele fica ali nas amoreiras parado, e eu imagino, né, que se eu sou Davi eu ia fazer isso, mas ainda bem que Davi não é eu, mas eu pediria para todo o exército: pessoal, agora eu quero silêncio absoluto e quero todo mundo prestando atenção na copa das amoreiras. É loucura. É loucura. Preste atenção na copa das amoreiras. Por quê? Davi, ele não podia simplesmente, ainda que deu a volta, ainda que já estava no local que Deus falou, ele não podia atacar. Vou repetir. Deus falou para ele: assim que você ouvir o som de passos, de novo, de passos, por cima das amoreiras. Eu não sei se você já viu um pé de amora. Na minha infância, a gente pegava a amora lá no quintal do vizinho, com permissão, tá? A gente tinha contrato. Então, a gente entrava lá no final do terreno, que tinha lá uma amoreira bem grande. E aí, ela tem um tronco grosso, forte, né? Só que depois, conforme ela vai crescendo e aonde vão sair as frutinhas de amora, são galhos muito finos. Então, é uma árvore que é difícil de você pegar amora, porque não dá para você ir subir nas pontas dela, porque são galhos muito sensíveis.
Aí Deus está falando para Davi que o sinal dele vai ser o seguinte: quando você ouvir passos sobre em cima das amoreiras, é sinal de que eu saí à sua frente. Então, se você conhece um pé de amoreira, ninguém consegue andar em cima de um pé de amoreira. Então, entenda, Deus está falando assim: eu vou te dar um sinal. Esse sinal vai servir para você saber que você pode atacar o inimigo. E porque às vezes Deus pode falar para você assim: o inimigo está querendo me atacar, e Deus vai falar assim: não faça nada, não ataque. Aqui ele está falando para Davi: você vai atacar só depois que eu der o sinal. Então a Bíblia, ela é cheia de sinais. Deus é um Deus que age por sinais. Então, todo o exército ali quietinho do lado das amoreiras, esperando a loucura de ouvir passos. E como é que é o som de pássaros em cima da amoreira? Então, o que eu imagino? E aí, fique louco comigo. O que eu imagino? O exército de anjos de Deus. O exército de anjos de Deus. Eles, então, quando o exército de Davi está ali embaixo na terra, ali parado, quietinho, de repente eles escutam um barulho. Não sei, não faço ideia de qual barulho de passo na amoreira. Mas lá está lá. Ele está mostrando então um som de passos sobre uma amoreira que ninguém pode. Se ninguém pode pisar em cima de uma amoreira, então eram passos de pessoas espirituais, eram passos de anjos. O exército de Deus de anjo passou na frente de Davi, ali por sobre as amoreiras. E é interessante que Deus deu um sinal para Davi. Ele falou assim: quando você ouvir. Então Deus não está falando quando você vir, de ver. Deus está falando quando você ouvir. Então, tem sinais que são literalmente sonoros. Tem sinais que são sonoros. Não se usava isso antigamente nos tempos bíblicos para se atacar? Até na época de Napoleão, a gente vê filmes antigos aí de guerra, alguém vai na frente com uma cornetinha e de acordo com o som que a pessoa toca na corneta, todo o exército entende que é para atacar? Por um segundo exemplo ainda de guerra, quando sempre tem alguém que segura lá o estandarte, a bandeira ali do exército. E aí o que o exército eles veem? Enquanto a bandeira, enquanto tem lá um soldado com um cavalo correndo, empunhando a bandeira, enquanto ele estiver indo para frente, todo o exército entende aquilo como um sinal de que é para ele avançar. Então Davi, ele ouve os barulhos das amoreiras, que não faço ideia, não consigo fazer uma sonoplastia eficiente aqui para você, mas ele ouve o barulho em cima das amoreiras. Antes as amoreiras estavam no silêncio, o exército estava no silêncio. E aí ele ficou o quê? Prestando atenção com os ouvidos para ouvir os passos em cima das amoreiras. O próprio Deus chama estes passos de sinais. Então Davi consultou a Deus de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por detrás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Aí ele diz: assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal. Então, Davi, ele tinha que enfrentar uma certa batalha na vida dele. E aí Deus estava falando: espera, aguarde o meu sinal. Ah, Deus, mas estão me atacando. E Deus está falando: espera, aguarde o meu sinal.
Sabe, talvez Deus esteja falando assim, mas tem uma pessoa aqui na minha empresa que ela tá me pressionando, ela tá me prejudicando, ela tá falando mal de mim, tá me difamando, ela tá querendo de qualquer forma me ver despedido da empresa, e aí você foi e orou a Deus e falou, Deus, eu não estou aguentando essa pessoa está me perseguindo demais e eu vou pedir as contas, e Deus está falando, não faça nada. Não faça nada. Então eu vou revidar porque ela está pensando que está falando com quem? E Deus está falando para você também. Não, espera. Aguarde que eu vou te dar um sinal. E quando eu te der o sinal, você não vai bater com essa pessoa de frente. Eu vou te dar uma estratégia que você vai dar uma volta nessa pessoa. É o inimigo querendo te atacar. Dar volta no inimigo não é pecado, não. Você vai dar uma volta nessa pessoa. E quando a pessoa perceber, você já passou por ela e ela nem viu. Quando a pessoa perceber, você já está passos à frente dela e ela nem percebeu. Mas você precisa aguardar o sinal, os sinais de Deus. Fato é que Deus sempre dá sinais. Há 2 semanas foi muito interessante, porque eu ministrei lá na região de Interlagos sobre sinais, e eu sei que quando eu ministro assim, eu tenho que ficar atento com os sinais, porque a primeira pessoa a ouvir a mensagem sou eu. E eu creio que Deus fala comigo também quando eu estou ministrando. E aí, durante a semana, fiquei atento aos sinais. Então, ministrei no domingo, sem ser domingo passado, o outro. Eu ministrei lá nessa igreja sobre sinais. Eu acho que foi isso, já estou meio perdido nas datas. Mas eu ministrei sobre sinais. E quando eu ministrei sobre sinais, fiquei atento então aos sinais. Eu entendi, falei, Deus vai me dar algum sinal. O primeiro sinal que Deus me deu é que eu deveria visitar uma igreja, e eu fui com a minha esposa. Eu só orei e falei, Deus, eu estou entendendo que é para eu ir nesta igreja. E aí eu fiquei quieto em oração, tentando juntar forças para ir nessa igreja. E aí a minha esposa, varrendo a casa, ela parou e falou assim, amor, a gente podia ir lá na igreja tal hoje, né? Que a gente não ia há muito tempo. Aí eu entendi o que eu entendi de Deus. Esse é o sinal de que realmente eu precisava ir naquela igreja. Bom, quando chegou na própria segunda-feira ainda de manhã, na igreja eu fui à noite, mas na própria segunda-feira de manhã tive um segundo sinal. Eu conversando com uma amiga de trabalho, colega de trabalho, numa reunião, eu vi que ela estava sendo bastante pressionada, e durante a reunião ela pediu um tempo e saiu da reunião, e depois ela voltou. E quando ela voltou, ela me mandou uma mensagem aqui à parte, né, que a gente estava numa reunião online, ela me mandou uma mensagem à parte dizendo assim, você não vai acreditar, a panela de pressão explodiu aqui dentro de casa, com tampa e tudo. Saiu tampa, saiu tudo, sujou tudo. E aí aquilo me incomodou. Eu falei, ela estava sendo pressionada na reunião, a panela de pressão explodiu. Quando foi na terça-feira de manhã, eu fiquei pensando sobre aquilo, eu falei, eu acho que a panela de pressão é um sinal que Deus está me dando de que eu preciso falar com aquela pessoa. Na quarta-feira pela manhã, já com tudo mais claro na minha mente, então eu liguei para essa pessoa e falei, olha, eu não te conheço, além daqui do trabalho, nunca te vi pessoalmente, mas eu acredito que Deus falou comigo sobre você. E eu falei assim para ela, falou assim como a panela de pressão que explodiu na reunião, eu entendo que Deus pediu para eu falar com você que você está como aquela panela de pressão, você está quase explodindo. E como ele viu que você está quase explodindo, eu creio que ele pediu para eu entrar em contato com você. Então ela começou a chorar do outro lado da linha, a gente falando linha aqui via Wi-Fi pela internet. Ela começou a chorar, então, e aí eu expliquei para ela de algumas vezes, de alguns sinais que Deus me deu. E aí, depois que eu expliquei um pouco para ela sobre sinais que aconteceram na minha vida, eu então disse para ela que a panela de pressão que explodiu na casa dela era Deus dando um sinal de que ela precisava de Jesus. Então, apresentei o plano da salvação para ela, falando
sobre Jesus para ela. E ali na ligação eu tive que interromper porque eu tinha uma outra reunião na sequência, mas depois eu falei, se você quiser continuar essa conversa, você me dá um toque. Então, no dia seguinte, isso já na quinta-feira, ela da semana retrasada, sem ser a quinta passada a outra, ela então me liga e fala, eu queria continuar aquela conversa. Então, depois de apresentado o plano da salvação, eu orei junto com ela e ela entregou a vida dela para Jesus. Amém? Quer semana melhor que essa, de que uma alma perdida entrega a vida para Jesus? E o fundamental foi prestar atenção nos sinais? De que uma panela de pressão que não é comum explodir, de repente explode com a pessoa que você está em reunião? E aí este sinal deu coragem e fortaleceu o meu coração e disse algumas coisas ao meu coração de que eu precisava falar com a pessoa sobre Jesus. Por isso que, e eu creio que se Deus está hoje ministrando sobre sinais diferentes, de novo, e está totalmente diferente do que eu ministrei lá na igreja lá perto do autódromo, mas se Deus está falando com sinais, ele continua falando, continue prestando atenção nos sinais. Você precisa prestar atenção nos sinais. Os sinais, eles vão trazer proteção de Deus para a tua vida. Os sinais, eles vão te levar, como fez com essa moça, eles podem te levar a se aproximar mais de Deus. Os sinais, eles podem te abençoar. Fazer você receber algo que se você não tivesse atento aos sinais, você não receberia. Sabe? Eu conheço a história, não lembro qual livro que eu li, mas a história de um casal que eles estavam há 20 anos ou mais esperando sair uma decisão judicial. E a decisão nunca saía. E aí Deus deu um sinal para eles, não vou entrar no detalhe aqui, até porque eu não lembro todos os detalhes, mas eu sei mais ou menos o que é, mas alguns podem não entender, então não vou dar mais detalhes. Mas, de repente, depois de 20 anos, ela já tinha, nem tinha mais esperança de receber essa causa na justiça. Então, aconteceu algo. E ela entendeu que quando aconteceu aquele algo, ela precisava se aproximar de Jesus. Então ela entregou a vida dela para Jesus. E na mesma semana que ela entregou a vida dela para Jesus, ela recebeu uma ligação. O escritório de advocacia que ela tinha contratado para cuidar do caso dela havia alugado um escritório maior e eles iam se mudar. E no que eles iam se mudar, começaram a tirar as coisas de lugar. Quando foram tirar uma das mesas, eles perceberam que por anos ficou preso entre uma mesa e outra, fechado, escondido, um documento que dizia que os recursos para aquela mulher já estavam liberados e que ela podia sacar. Ficou 10 anos perdido entre duas mesas. Depois de 20 anos que ela ficou esperando sair a ação. Mas quando ela entendeu aquele sinal de que ela precisava se aproximar de Jesus, porque ela entendeu que Jesus queria resolver a questão da causa dela, maiores detalhes eu não sei te dizer, então ela entendeu que aquilo era um sinal de que Deus ia resolver o problema na justiça que ela tinha. E na mesma semana, na semana seguinte, depois de 20 anos, ela estava então recebendo a notícia de que ela já tinha disponível um valor depositado em conta que ela podia retirar. Se eu não me engano, essa história aconteceu nos Estados Unidos. Mas ela recebeu porque ela ficou atenta aos sinais. Então você precisa ficar muito atento aos sinais. Deus, ele fala através dos sinais. Muitas vezes Deus, ele vai se mover na tua vida através dos sinais. Então, se você parar um pouquinho para pensar,
verifica se você não viu alguma coisa que você achou estranha. Pensa aí se alguma coisa aconteceu e você não entendeu. Eu estou à sua disposição para te ajudar. Porque às vezes pode ser que Deus te deu um sinal e você não entendeu. E talvez ainda haja tempo de você ser beneficiado por este sinal. O fato é que Deus mandou o sinal aqui, neste caso, para livrar Davi, dar vitória para Davi numa batalha. E às vezes Deus está te dando um sinal, olha, não faz nada, ou olha, vai por esse caminho, ou olha, estou te dando uma estratégia. Mas você precisa aguardar o sinal de Deus para ter certeza de que você vai vencer essa batalha. A Bíblia diz assim e Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então Davi aguardou o sinal. O texto diz que Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Uma questão fundamental quando você entende o sinal. Faça exatamente conforme Deus está sinalizando. Faça exatamente conforme Deus está sinalizando. Então, eu não sei o que talvez você já tenha recebido de sinal e talvez você não percebeu. Ou eu não sei quais os sinais que Deus está te dando hoje enquanto eu falo, ou que Deus vai te dar durante essa semana. Eu só peço que você preste atenção aos sinais de Deus, porque Deus está falando para você, com você. Mais que isso, Deus está mostrando algo para você. Os sinais de Deus, além de dar vitória em batalha, além de dar estratégia, os sinais de Deus servem para dar direção. Davi ia atacar de frente. Aí Deus falou, não ataca de frente, dê a volta. Porque às vezes você está num caminho que você já sabe qual é o caminho, você está andando no caminho, e aí Deus fala assim, tá, agora saia à direita, e ele vai te dar um sinal. Ele vai te mostrar uma placa para você olhar, e a placa dizendo para você assim, vire aqui. Virada obrigatória, vire aqui. Mas é só ir reto, sim, mas eu estou te dando um sinal que é para você virar aqui. E às vezes nessa virada que você dá, muitas vezes é um livramento de Deus. Já aconteceu de eu estar na estrada viajando e já está quase chegando no local. E quando está quase chegando no lugar para onde estávamos indo, entendi claramente o Espírito Santo de Deus falando comigo, entre nesse restaurante. E aí eu peguei e entrei. Quando eu entrei no restaurante, era praticamente um boteco, era um bar, não tinha nada. Para não falar que não tinha nada para comer, tinha salgadinho fechado. E aí eu entrei e falei, nem o banheiro tinha condições de uso. O lugar muito precário. E eu, na minha cabeça assim, eu falei com Deus, Deus, eu não entendi, mas para mim era muito claro que eu tinha que ter entrado aqui. Mas não tem nada aqui, não dá para fazer nada aqui. Para não falar que não fizemos nada, comprei um salgadinho para as crianças e esperamos ali uns 15, 20 minutos, saímos de novo. Quando eu saio dali, mais para frente, vou chutar aqui, 1 ou 2 quilômetros para frente, havia acontecido um acidente. A pessoa, pelo jeito, foi a fazer ali, a rua ali, a estrada ali de beira de praia. Então, pelo jeito, a pessoa foi atravessar numa curva. E aí um carro não viu, atropelou, a pessoa estava lá caída, aguardando socorro. E quando eu vi aquilo, eu não acredito em coincidência. Então, quando eu parei ali, para mim foi um sinal de Deus, de que Deus estava nos livrando, que poderia ser nós os responsáveis por aquele atropelamento. E ainda por último, só para finalizar, certa vez estava indo a trabalho para Campinas
Isso faz muitos anos, mas eu estava indo a trabalho para Campinas e no meio do caminho eu deixei o carro ligado. Eu deixei porque a minha perna estava doendo tanto que eu só saí do carro, encostei a porta só para esticar a perna, para depois voltar para o carro, apagar o farol e desligar. Beleza. Só que tinha duas funcionárias lá comigo também, da mesma empresa, e as duas levantaram e as duas foram e fecharam as portas, travaram as portas, com a chave dentro do carro, e aí não dava para pegar a chave. E aí a gente parava ali normalmente para tomar café, 3 vezes por semana. Eu disse para elas, vão lá tomar o café, eu vou ver o que eu vou fazer com a chave do carro. E era daquelas chaves já digitais, né, eletrônicas. Então eu saí, fui até o posto que é do lado, e no posto de gasolina eu tô ali, o cara falou assim, eu conheço um chaveiro, e vocês sabem que o pessoal explora, ainda negociei alguma coisa, e aí ele ligou, o chaveiro estava vindo, estava aguardando o chaveiro vir. Enquanto eu estou aguardando o chaveiro vir ali, ainda do lado de fora, eu acho que eu estava com uma cara de tanta raiva da pessoa ter trancado o carro, não ter percebido que a chave estava no carro, e o frentista olhou para mim e disse, meu amigo, não fica bravo não, porque quem sabe Deus não fez você fechar a porta, ele não me conhece, quem sabe Deus não fez você fechar a porta com a chave dentro, porque ele te livrou de um acidente que poderia acontecer aí para frente. Então, fique em paz. Quando ele falou aquilo, primeiro veio aquele sentimento de vergonha, né? Porque eu deveria confiar em Deus, mesmo quando as coisas não vão do jeito que a gente quer. E então acalmei ali totalmente. Esperei o chaveiro vir, o chaveiro veio, arrumou. Aí o pessoal, vamos? Eu falei, não, muita calma. Já estamos com as chaves, já tomaram café? Já, então espere que agora eu vou entrar e eu vou tomar o meu café. Entrei, tomei o café sossegado, avisei o meu líder, falou, vou atrasar um tanto porque aconteceu isso e aquilo. Ele entendeu perfeitamente e depois saí de lá e fui bem devagar, né, numa situação de total normalidade e fui trabalhar e graças a Deus o trabalho foi tudo bem. Então a perda da chave era um sinal para o frentista. Quando ele me viu chateado por causa da chave, ele entendeu. A chave para ele foi um sinal de que Deus estava me protegendo de alguma coisa. Então, nós precisamos aprender a ler os sinais de Deus. Principalmente esse sinal aqui, quando Deus está falando para você, vem comigo, vem para mim. Declare que eu sou o teu Deus da sua própria boca. Entrega o teu coração para mim com toda a sua vontade, com todas as suas forças e fraquezas. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. Deixa eu conduzir a tua vida. Deixa eu te mostrar sinais que você não está percebendo. Deixa eu preparar a tua vida para que você veja sinais de que eu te amo, sinais de que eu me importo com você, sinais de que você não está sozinho, sinais de que eu irei contigo. Esse texto, de forma maravilhosa, Deus diz assim para Davi. Davi pergunta para ele, devo atacar os filisteus? Ele vai, mas primeiro preste atenção do sinal. Você só vai agir depois do sinal. Por quê? Porque Deus falou assim, porque quando você ouvir os passos sobre as amoreiras, este é o sinal de que eu saí à tua frente. Em toda a batalha que nós enfrentamos na vida, se nós confiarmos em Deus e fizermos como Davi, de clamar a Deus, falar para Deus, Senhor, tá difícil, Senhor, eu não estou conseguindo, me dá um sinal, Senhor, faz alguma coisa, eu devo ir. E Davi nem pediu sinal, mas Deus falou assim, eu vou e preste atenção no sinal. E Deus ainda fala, e eu vou na tua frente. Então, quando nós vamos enfrentar uma grande batalha, se a gente pede ajuda para Deus, parece que é desejo de Deus ir à frente de nós. É desejo de Deus ir à frente de nós para lutar a minha batalha e lutar a tua batalha.
Então, talvez você esteja aí sem dormir, sem descansar. Talvez você esteja muito preocupado com algo que pode acontecer. Talvez você esteja muito preocupado com alguma ameaça. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa que está acontecendo e Deus está falando para você: aguarde meu sinal. Eu vou te dar um sinal de que eu estou contigo. E eu vou dar um sinal de que eu estou indo à frente de você. Então, confie no Senhor. Espere no Senhor. Confia nele. Porque ele vai guardar você em todo o caminho, em toda a caminhada. Vai te dar estratégia, vai te dar direção, vai falar ao teu coração, vai trazer paz, vai tirar essa angústia, vai tirar essa depressão, vai tirar essa opressão, vai tirar essa pressão que o inimigo tem colocado sobre você, vai te dar paz em meio à guerra. Davi, ele foi, lutou e venceu a batalha dele. Deus deu vitória total a ele. E eu creio também que Deus está falando para você: preste atenção nos meus sinais e eu vou te dar vitória, porque eu vou à frente dessa luta. Quando Deus dá o sinal de que ele vai à frente dessa luta, ele está falando assim: essa luta não é tua, é minha. É como se ele dissesse: se mexer com você, mexeu comigo, e eu vou tirar o inimigo da tua frente. Amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida esta semana que vai se iniciar. Que Deus te dê sinais e mais sinais, não só sinais, mas que Deus também traga para você, mostre para você maravilhas que só Ele pode realizar. Que Deus realize milagres em você, através de você, ao redor de você, como um sinal de que você é um escolhido dele, de que você é uma pessoa importante para ele, de que você é uma pessoa especial para ele. Então eu creio que Deus tem um amor gigantesco pela tua vida. E talvez ele esteja te dando um sinal. Ele respeitou até aqui o caminho que você estava seguindo, mas talvez agora ele está te dando um sinal. Eu tenho um caminho mais excelente para você trilhar. Então, preste atenção nos sinais. Preste atenção, porque Deus vai te levar para um caminho que talvez você nem esperava, mas que vai ser um caminho melhor do que o caminho que você tem trilhado na sua vida até o dia de hoje. Que Deus assim abençoe você, sua casa, sua família. Eu peço a Deus em nome de Jesus por todos os pedidos de oração. Deus abençoe todos os pedidos que estão na nossa lista lá. A gente tem, se não me falha a memória, 36 pedidos de orações aqui. Se você quiser enviar seu pedido, envie. Que Deus coloque a mão do pedido de número 1 até o pedido de número 36. Que Deus traga cura, que Deus traga emprego, que Deus traga restauração de família, que Deus traga salvação para pessoas que nós temos orado aí, para Deus trazer salvação, que Deus abra novas portas, que Deus te dê novas oportunidades, que Deus te dê novas estratégias, que Deus mude a tua rota no sentido em que você vai alcançar coisas ainda maiores. Assim eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.